Bom, pessoal, vamos resolver mais uma lista de exercícios, tá certo? Nessa lista a gente vai falar sobre os conceitos iniciais de função afim, tá bom? Bom, na questão 1, ele quer que a gente identifique os coeficientes a e b nas funções abaixo, né? Então a gente sabe que toda função afim ela é do tipo f de x igual a x mais b, com a e b pertencente ao conjunto dos números reais, certo? Então, ó, eu vou comparar, tá, com a expressão geral para determinar os coeficientes a e b, certo? Então, nesse item A, o coeficiente a, ele está junto do x, então no caso ele vale 2. E o coeficiente b é o termo independente, ou seja, ele vale menos 4. Certo? Bom, item B. Na letra B, eu tenho a função f de x igual a menos 2x menos 4, certo? O coeficiente a, ele vai estar junto do x, então ele vale menos 2. E o coeficiente b é o termo independente, certo? Que novamente vale menos 4. Certo? Item C, eu tenho a função f de x igual a 5x. Ou seja, a, coeficiente a, ele vale 5. E o coeficiente b, ele não aparece. Por outro lado, como ele não aparece, eu sei o seguinte. Eu sei que 5x mais 0 é 5x. Ou seja, com isso eu concluo que o meu b, certo? Ele vale 0. Em outras palavras, a função do item C é a função f de x, que pode ser escrita como 5x mais 0. Ou simplesmente 5x, como ela aparece aqui. Ok. Item D. A função f de x é igual a menos 5x. Ou seja, a é igual a menos 5 e b novamente é igual a 0, certo? Letra E. Na letra E eu tenho o seguinte, a função é f de x igual a x sobre 3 mais 1. Olha só, eu posso reescrever, certo, essa função da letra E como sendo f de x igual a 1 terço que multiplica x mais 1, certo? Dessa forma, o meu coeficiente a vale 1 terço e o meu coeficiente b vale 1, certo? Tudo bem? Então, vamos à próxima questão. No item 2, ele diz o seguinte. Um terreno que foi comprado por 50 mil no dia 1º de janeiro de 2011 valia 59 mil, certo? No dia 1º de janeiro de 2014. Admitindo que esse terreno valorize com o tempo, conforme a função polinomial de primeiro grau. Aí, item A. Determine, certo, a lei de formação que expressa o valor de f de x do terreno em real em função do tempo x em ano, certo? Então, vamos lá. Primeiro, o valor inicial dele era 50 mil, certo? E com o passar dos anos, ele foi apenas sendo cada vez mais valorizado. Então, veja, em 3 anos, certo? De 2011 a 2014, se passou 3 anos, ele aumentou, o seu valor aumentou 9 mil reais, certo? Ou seja, eu posso escrever a minha função f de x como sendo os 50 mil iniciais, que são fixos, certo?
eles vão ser acrescidos, tá? Então, mais de 3.000 reais a cada ano que se passa. Então, 3.000 vezes x. Então, a minha função, que expressa o valor do terreno, tá? Em função do tempo, é a função f de x igual a 3.000x mais 50.000. Bom, item B. No item B, ele pede para calcular o valor do terreno, certo? No dia 1º de janeiro de 2022. Bom, de 2011 a 2022, tá? Vão ter se passado quantos anos? Vão ter se passado, certo? 11 anos. Então, eu vou calcular o valor numérico para x igual a 11. Então, eu vou calcular f de 11. Certo? Então, eu vou ficar com 3.000 que multiplica 11, que é o meu tempo em anos, mais os 50.000 iniciais, certo? Então, vou ficar com f de 11 sendo igual a 3.000 vezes 11, 33.000, mais 50.000. Então, o valor desse terreno após 11 anos vai ser igual a 33.000 mais 50.000, ou seja, 83.000 reais. Certo? Tudo bem? Então, próximo item. Questão 3. O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, foi aberta uma licitação na qual concorreram duas empresas. A primeira cobrou 100.000 reais por quilômetro construído, certo? Acrescido de um valor fixo de 350.000. Enquanto a segunda cobrou 120.000 por quilômetro construído, acrescido de um valor fixo de 150.000. As duas empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade nos serviços prestados, mas apenas uma delas pode ser contratada. Do ponto de vista econômico, qual das equações possibilitaria encontrar uma extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher uma das propostas apresentadas? Então, veja só. Primeiro, olha só. Eu vou ter duas funções afins descrevendo, tá? A mão de obra dessas empresas. A primeira empresa, eu vou chamar o valor que ela cobra de f de n, ou seja, o valor em função dos n quilômetros construídos. Ela cobra o seguinte. Ela cobra 100.000, ou seja, 100.000 por cada n quilômetros, então 100.000 vezes n, mais uma taxa fixa de 350.000, ou seja, 350.000, certo? Essa é a função que determina quanto a empresa 1 vai cobrar. A empresa 2. A empresa 2, eu vou chamar de G de N, certo? A função que descreve o valor que ela cobra. Bom, ele diz que ela cobra 120.000 para cada n quilômetros construídos, ou seja, 120.000 vezes n, mais uma taxa fixa de 150.000. Ok?
Bom, ele quer saber com quantos quilômetros torna-se indiferente escolher uma ou outra empresa. Para que isso ocorra, eu preciso ter o seguinte. Preciso ter que o preço cobrado para a empresa 1 seja igual ao preço cobrado pela empresa 2. Ou seja, eu preciso ter F de N igual a G de N. Certo? Ou seja, eu preciso ter 100 mil N mais 350 mil, sendo igual a 120 mil vezes N mais 150 mil. Ok? Então veja só. Bom, nota o seguinte, que eu posso simplificar os dois lados dessa expressão, certo? Por 1000. Então, vou dividir ambos os lados por 1000. Bom, daí eu tiro que 100 mil dividido para 1000 dá 100. Então, 100N mais 350 mil dividido para 1000, 350. Isso tem que ser igual a 120 mil dividido para 1000, 120. N mais 150 mil dividido para 1000, 150. Então, a expressão que torna irrelevante a escolha de uma ou outra empresa é essa, 100N mais 350 igual a 120N mais 150. Alternativa A. Próximo item. Olha só. Questão 4. Um motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeirada, um valor fixo, mais 70 centavos por quilômetro rodado, valor variável. Certo? Aí determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 18 km, certo? Aí a função que define o valor a ser cobrado de uma corrida em x quilômetros, certo? É f de x igual a 0,70x mais 3,50. Tá? O valor por uma corrida, o valor a ser pago por uma corrida de um percurso igual a 18 km é. Então, muito bem. Então, na verdade, eu quero calcular o valor dessa função para x igual a 18. Então, eu quero calcular o valor numérico f de 18. Ou seja, vou ter 0,70 vezes 18 mais 3,50. Daí eu tiro que f de 18, a função que descreve o valor a ser pago em 18 km, vai ser dado por, certo? 18 vezes 0,70, 70 centavos, ou simplesmente 0,7, certo? Vou multiplicar aqui, ó. 7 vezes 8, 56, coloco 6, 25. 7 vezes 1, 7, com 5, 12. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, isso me dá 12,60 mais 3,50. Beleza? Então, eu vou ter que somar agora, gente. Tem que somar agora. R$12,60 com R$3,50. Certo? 0 mais 0 é 0. 6 com 5, 11, vem 1.
1 mais 2, 3. 3 com 3, 6. Abaixo 1, vírgula, abaixo de vírgula. Então, em 18 quilômetros, eu devo pagar R$ 16,10. Ok? Próximo item. Questão 5. O preço de venda de um livro é de R$ 25,00 a unidade. Sabendo que o custo de cada livro corresponde a um valor fixo, certo? De R$ 4,00 mais R$ 6,00 por unidade vendida, construa uma função capaz de determinar o lucro líquido, certo? Valor descontado das despesas na venda de X livros e o lucro obtido na venda de 500 livros. Vou chamar de f de x, a função que descreve, tá, o valor na venda de X livros, ou seja, cada livro é vendido por 25, tá? Então eu vou ter que cada livro R$ 25,00. Então f de x igual a 25x. Então eu vou chamar aqui de g de x a função que dá a minha despesa, tá, na venda de X livros, ou seja, eu tenho R$ 6,00 por unidade, ou seja, 6x, mais um valor fixo de R$ 4,00, certo? Logo, o meu lucro, a função lucro, que eu vou chamar de L de x, será o valor que eu vendo, ou seja, f de x, menos o meu custo, tá, em cada unidade, ou seja, menos g de x. A minha função lucro é igual a 25x menos 6x mais 4. Ou seja, o meu lucro vai ser de 25x menos com mais menos, ou seja, menos 6x, menos com mais menos, ou seja, menos 4. Finalmente, a função lucro vai ser dada por 25x menos 6x, 19x menos 4. Tudo bem? Bom, agora vou determinar, certo, o lucro na venda de 500 livros. Saber o meu lucro quando o número x de livros for igual a 500. Ou seja, quero saber o seguinte: 19 vezes 500 menos 4. Então, o meu lucro é igual a 19 vezes 5, certo? 95. Acrescento os dois zeros, tá? Menos 4. Então, o meu lucro na venda de 500 livros é igual a 9.500 menos 4, ou seja, 9.496. Certo? Isso em reais. Bom, por fim, a sexta questão. A sexta questão diz o seguinte: o salário de um vendedor é composto por uma taxa fixa de R$ 800 mais uma parte variável de 12% sobre o valor de suas vendas no mês. Caso ele consiga vender 450 mil, calcule o valor do seu salário. Ou seja, a função que descreve o salário desse vendedor, que eu vou chamar de f de x, vai ser dada por 12%, certo? Sobre o valor das suas vendas no mês, certo? Então, eu vou ter 12%, certo? Vezes o valor das suas vendas, que eu chamar de x, mais uma taxa fixa de 800. Ok? Bom, vou arrumar isso aqui da seguinte forma: f de x vai ser igual a
12%, eu vou escrever como sendo 12 sobre 100 vezes x mais 800, certo? Então ele quer que eu calcule o valor do salário desse cidadão no mês que ele tiver 450 mil reais em vendas. Então eu quero calcular F de 450 mil, certo? Então eu vou ter 12 sobre 100 vezes 450 mil mais os 800 reais fixos. Então eu vou ter que F de 450 mil é igual a... Bom, veja só. Posso cortar alguns zeros aqui, tá? Esse com esse e esse com esse. Tudo bem? Dividir por 100. Daí eu fico com 12, que multiplica 4.500, certo? Mais 800. Tudo bem? Bom, agora eu vou multiplicar 12 vezes 4.500. 45 vezes 12. 2 vezes 5, 10. Vem 1. 2 vezes 4, 8. Com 1, 9. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. Somando, eu tenho 0. 9 com 5, 14. Vem 1. 1 com 4, 5. Acrescento 2 zeros, tá? Esses 2 zeros aqui. Então, eu fico com o salário do vendedor, quando ele vendeu 450 mil, sendo igual a 54 mil mais 800. O valor do salário, tá? Vai ser dado por 54.800, 54.800, isso em reais, certo? Então, turma, com isso a gente termina a resolução de mais uma lista de exercícios, tá certo? Espero ter ajudado vocês a compreender um pouquinho melhor. Nos vemos na próxima resolução.